Boa noite, pessoal. Meu nome é Luana e eu vou apresentar um pouco para vocês sobre a empresa Eletrotec. A Eletrotec é do ramo de assistência eletrotécnica, onde realiza manutenção em celulares, tablets e computadores, e tem uma especialização, que é o conserto de placa. A metodologia PRP está dividida em 6 fases: o início, o desenvolvimento conceitual do produto ou serviço, a integração e metodologia, o aprimoramento, a análise e produção, os testes e feedback dos clientes. E essa metodologia foi utilizada pela Eletrotec para elaborar o seu projeto de produção e prestação de serviço desde o início. A fase 1 está ligada à missão da empresa, que no caso da Eletrotec é trabalhar com ética, comprometimento e responsabilidade, buscando sempre inovar. Nessa primeira fase, é importante levar em consideração o desejo do consumidor. A empresa precisa determinar como os serviços da empresa irão corresponder às expectativas e às necessidades do cliente. Por isso, foram feitas algumas pesquisas importantes. A primeira pesquisa foi de segmentação de mercado. Era necessário saber se o segmento de assistência técnica era uma boa estratégia de negócio. A pesquisa teve uma resposta positiva, pois a maioria das pessoas utilizam serviço de assistência técnica. A segunda pesquisa foi para analisar quais as reclamações mais relatadas pelos clientes que utilizavam o serviço de assistência técnica. Para cada uma das reclamações, a Eletrotec apresentou uma solução. A manutenção seria realizada em até 24 horas. O orçamento seria gratuito e realizado em até 1 hora. As peças e mão de obra seriam de qualidade. Seria ofertada uma garantia de 3 meses em peças genéricas e 6 meses em peças originais. E por fim, o carro-chefe da empresa, o conserto de placas. Para chegar nesse bom resultado, a empresa criou uma equipe com 10 colaboradores, que são um contador, um administrador, um gestor de marketing, 4 técnicos, 2 recepcionistas, uma auxiliar de limpeza e motoboy. A empresa criou também um fluxograma para otimizar melhor o tempo do processo de produção na execução desse serviço. Assim que o cliente chega na loja, ele é atendido pela recepcionista que anota os seus dados e os dados do aparelho. E em seguida, o cliente é levado até o técnico de triagem que fará a avaliação no aparelho para informar o orçamento. Enquanto o técnico avalia a situação do aparelho, o cliente é levado para uma sala de espera. Esse espaço possui uma vitrine com acessórios como fone de ouvido, películas e teclados, por exemplo. O cliente também tem acesso a um telão que reprojeta as informações sobre a Eletrotec, a sua história, a sua cultura, a missão, visão e valores. E por fim, o telão exibe um comercial com dicas importantes sobre prolongar a vida útil dos aparelhos. Na segunda pesquisa, a Eletrotec percebeu que a concorrência perdia muitos orçamentos quando o defeito estava na placa dos aparelhos. Isso ocorria porque a placa é um item mais valioso de um aparelho, podendo custar até 70% do seu valor total. Essa peça costuma quebrar quando ocorrem alguns fatores, como por exemplo, uso indevido do carregador, líquidos e umidade, queda agressiva, oxidação, entre outros. Então a empresa teve um brainstorm, ou seja, uma ideia. A placa é composta por inúmeros componentes, que custam em média R$ 20 cada um. Então se apenas um ou alguns componentes eram danificados ao invés do técnico trocar a placa inteira do aparelho, seria trocado apenas o componente defeituoso. Dessa maneira, o custo da empresa e do cliente seria muito menor. Isso seria uma vantagem competitiva, mas esse efeito somente poderia ser possível com investimento em equipamentos de ponta e mão de obra especializada. O método de prestação de serviço já estava elaborado, mas era necessário saber onde realizar essa produção. A empresa alugou um espaço e o preparou conforme a necessidade do cliente e também dos seus funcionários. Esse layout possui 132 metros quadrados e 12 salas no total, incluindo banheiros e estacionamento. Ainda na fase 4 do PRP, era necessário definir qual seria o software da empresa. A empresa precisava arquivar documentos importantes, preservar os dados dos funcionários, clientes, aparelhos, fornecedores, inclusive para o próprio controle de estoque,
e foi decidido que o software seria o pacote Office da Microsoft. Era necessário levantar o custo para iniciar todo esse processo de produção e prestação de serviço. Seria importante calcular os equipamentos, a mão de obra, o local de produção, a reforma desse local, os fornecedores, quem seriam e quais seriam seus valores, entre outros. E o valor total foi de aproximadamente R$360 mil. Já na fase 5 é analisado o ROI, que é o retorno de investimento. Através dele é possível saber os pontos de melhoria e fazer testes para comprovar a eficácia do serviço prestado. Um exemplo disso é que, inicialmente, a Eletrotec utilizava o próprio técnico para fazer as avaliações da placa, ou seja, de maneira manual, levava aproximadamente 30 minutos cada avaliação. A empresa percebeu que estava demandando muito tempo para descobrir qual era o defeito do aparelho, então decidiu investir R$40 mil em uma máquina chamada Scanner. Essa máquina tem a função de descobrir de maneira rápida e precisa onde está localizado o defeito na placa em menos de 10 minutos. Esse avanço tecnológico otimizou o tempo dos técnicos e resultou para a empresa mais cliente e mais retorno financeiro. E ainda nesta fase, a empresa percebeu que poderia aumentar ainda mais o seu lucro com um nicho diferente de clientes, oferecendo um novo serviço, Xerox e impressão. O intuito da empresa não era ganhar dinheiro com esse novo serviço, mas sim atrair o cliente até a loja, onde ele teria acesso à nossa vitrine de acessórios com os nossos produtos. E por fim, na fase 6, é importante a empresa estar sempre atenta à rotina e ao desejo do cliente, pois é comum o cliente mudar de hábitos de acordo com uma nova tecnologia ou nova situação, como é o caso da Covid-19, por exemplo, que transformou muitas pessoas mudando seus hábitos e repensando sobre o que é prioridade. Por isso, a empresa utilizou a fase 6 da PRP e criou um sistema de relacionamento com o cliente, pesquisa de satisfação, saque, cupom de fidelidade, pós-venda. Esse contato pode ser realizado através das redes sociais. Com todas essas fases finalizadas, a Eletrotec está mais que pronta para sair do papel e abrir as portas para o sucesso do negócio no mercado de trabalho. A Eletrotec deseja a todos um ótimo dia e agradeço a todos pela atenção e obrigado por assistir a nossa apresentação.